Paz do Senhor, Igreja. A paz do Senhor. Agora pego a sua Bíblia no Salmo 132. Eu quero vos dizer que da parte de Deus trago hoje uma mensagem deliciosa para o nosso coração. Amém? Eu sei que você vai sair daqui fervilhando, com uma outra certeza no seu coração. Mas tudo isto nós aprendemos só segundo a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Salmo 132, e vamos ver todo o salmo. É um salmo um pouco extenso, mas temos que o ler para que nós percebamos bem. Este é um salmo que ainda faz parte dos salmos de romagem, o salmo do peregrino, o cântico dos degraus. Aqueles salmos que eram cantados pelos peregrinos quando eles subiam a Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, para assistir, para participar das festas que estavam consignadas na lei. A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa dos Pentecostes. Amém? Amém. Este, não diferente dos outros 14 salmos, é um salmo que nos diz respeito, respectivamente, a nós. É um salmo que trabalha o nosso sentimento. É um salmo que amplia a nossa fé. Sem este salmo, não poderia haver cristãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler o salmo. Diz assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eis que ouvimos falar dela em Efrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante os cabelos dos seus pés. Levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça. Alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei o seu trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar. Também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono, porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém? Amém. Por favor, não feche a sua Bíblia. Amados irmãos, conforme eu disse no início, este salmo tem tudo a ver com a nossa vida. O mundo atual, o mundo em que nós vivemos, eu tenho tido essa experiência, existe uma indagação, existe uma interrogação, existe um certo tipo de temor entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É muito mais fácil para o mundo atual aceitar o Novo Testamento. E se for o livro de João, melhor ainda, porque é só amor, é só paz. Mas nós temos que entender que o cristianismo nunca poderia existir se não fosse o Velho Testamento. Amém? Amém. O povo não entende o que é a Bíblia. A Bíblia não é um livro pronto, a Bíblia não caiu do céu. A Bíblia, Deus não escreveu a Bíblia Deus utilizou-se de homens, e ao longo do tempo, esses homens inspirados pelo Espírito de Deus, eles foram elaborando a Bíblia. A Bíblia é um livro onde se narra fatos históricos,
coisas que se passaram. Para quê, pastor? Para que nós aprendêssemos. A Bíblia é um livro histórico. Ninguém pode olhar para a Bíblia e dizer, não, isso é uma Bíblia, um livro da religião. Não é um livro da religião. A Bíblia é um livro histórico exatamente igual a um compêndio do Atlas Universal, a um compêndio da história de Portugal ou da história mundial. A Bíblia é o livro que relata a história da humanidade, desde o início até aos dias de hoje. Então, temos que perceber que o cristianismo é a continuação dos factos registados na Bíblia. E aqui inclui-se também o Antigo Testamento. As doutrinas básicas do Novo Testamento, como a redenção, o perdão dos pecados, o amor altruísta, a vida na glória, ficaria tudo em vão. Não fazia sentido, não havia nexo, se não fosse o desenvolvimento da história. Porque é que há o perdão dos pecados? Porque é que há a redenção? Porque é que temos que andar em amor? Todas estas coisas partem de um início, partem de um princípio. Quem está a entender, diga amém. Amém. Este salmo, meus amados irmãos, é uma oração do rei Salomão. E para nós percebermos esta história, porque é que é uma oração, eu vou ter que contar aqui uma história. Eu vou ter que contar aqui a história da Arca da Aliança. E no princípio, Deus vai ter com um homem à terra de Ur dos Caldeus, e ele diz: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua terra, da casa dos teus pais, e vais para uma terra que eu te mostrarei. E da tua raiz sairá um filho, onde eu o abençoarei, e da tua geração farás crescer uma grande nação. E Abraão sai do Ur dos Caldeus, debaixo da promessa de Deus, e ele vai andando, e Deus lhe vai dando, ele vai para o Egito, ele vai peregrinando, ele calquinhou, sem saber ainda. Repare como Deus é maravilhoso. Abraão foi o primeiro homem a caminhar sobre a terra de Canaã, a terra prometida. Só que Deus faz tudo ao contrário. Aquilo que nós queremos que acontecesse logo, Deus chega lá e diz: não, o meu caminho é o meu caminho. Não tenho mínima dúvida que quando o povo de Israel saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho, era escusado eles terem andado percorrido aqueles 40 anos. Porque do Egito à Terra Prometida davam mais ou menos 2 semanas a caminhar. E eles andaram 40 anos no deserto. Porquê? Porque Deus faz as coisas à maneira dele e não à nossa maneira. Mas Abraão gera a Isaac, gera a Jacó, Jacó gera os 12 filhos que dão origem à nação de Israel, descem ao Egito quando houve a época da fome, eles ficam lá no Egito, eles prosperam, engrandecem, a nação se reproduz, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, caem na opressão do faraó, e Deus chama outro homem, um homem que foge do Egito, Moisés. E diz Moisés, lá no monte, e fala através de uma sarça ardente, e diz: Moisés, desce ao Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés argumentou com Deus, porque não sabia falar, porque estava cansado, e Deus diz: não, Moisés, tu vais descer ao Egito, e vais libertar o meu povo, vais falar, dialogar com o faraó, vais operar ali 10 sinais extraordinários, e o povo vai ver que eu sou o Deus. Eu sou o Deus de Israel. E o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, começa a peregrinar pelo deserto, até que Moisés sobe ao Monte Sinai, e aí recebe os 10 mandamentos que todos nós conhecemos. E o que são estes 10 mandamentos? É o pacto, o contrato, o selo entre Deus e o povo. Quando Moisés desce, ele lê as 2 tábuas escritas na pedra, ele lê os 10 mandamentos que estavam escritos na pedra,
E Deus diz, este é o pacto que eu faço com vocês. Se vocês cumprirem tudo isto aqui, vocês estão bem comigo. Mas se vocês pecarem, vocês falharem, não há problema. Matam o animal, deixam correr o sangue e o vosso pecado está perdoado. E será sempre assim de cada vez que vocês falharem com o meu contrato. As tábuas não podiam andar à solta. Então Deus manda Moisés construir uma arca de madeira forrada a ouro, onde colocaram lá dentro as tábuas, o contrato, a aliança, o pacto selado entre Deus e os homens. Você está me acompanhando? Amém. Como o povo era nómade, andava de um lado para o outro, porque era a ordem que Deus tinha dado, era necessário alguém transportar a arca. Então Deus separa uma tribo inteira, que é a tribo de Levi, somente para o serviço do transporte, da manutenção, somente para o serviço do serviço religioso. Deus separa uma tribo inteira para fazer esse serviço. Deus manda Moisés construir um tabernáculo, tipo uma tenda, onde cada vez que eles acampavam, a tenda era armada, a arca entrava lá para dentro e ali estava Deus. A arca significa a presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo significa a morada de Deus. Ou seja, meus amados irmãos, de cada vez que o povo se queria chegar a Deus, era o tabernáculo que ele se dirigia. De cada vez que o povo queria limpar algum do seu pecado, era o sacerdote que ele se dirigia para que ele imolasse um animal e vertesse o seu sangue, para assim o pecado ficar elevado. Amém? Amém. E a arca vai andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e nós conhecemos a história. Moisés morre, aparece Josué, atravessam o rio Jordão com a arca e chegam mais à frente, com todas as circunstâncias dos episódios que não interessam agora para o contexto deste salmo. Eles chegam à terra prometida. E aí o povo começa-se a instalar até que Josué morre. E quando Josué morre, o povo vira-se para a idolatria. O povo afasta-se. O povo começa a fazer aquilo que ele quer e lhe apetece. Aparecem os juízes, aparecem os profetas, para tentar resolver os problemas do povo, para tentar fazer chegar o povo a Deus. Mas Deus quer um rei. O povo de Deus quer um rei. E aí aparece Saul. Saul, em princípio, foi um bom rei, mas a dada altura ele desobedece a Deus. E Deus cansa-se e manda Samuel falar com Saul e diz: chega, eu vou eleger outro. Elege Davi. Nós conhecemos estas histórias, é só para nós entrarmos no contexto deste salmo. Davi é eleito rei primeiramente de Judá, e depois é que foi de Israel. Mas quando Davi assume o trono das duas partes, tanto de Israel como de Judá, a arca não estava no meio do povo. Porquê? Porque o povo tinha-se afastado de Deus. Porque o povo tinha-se virado para a iniquidade. Os reis e os juízes, alguns juízes, também não ajudaram muito. Então o povo afasta-se. A arca vai parar numa cidade que diz aí o texto, o salmo, uma cidade chamada Efrata, lá no meio do bosque, perdido. Você está a imaginar a arca de Deus? Você está a imaginar a arca que caminhou de frente a Deus, ao povo, que os livrou? A arca que significa a presença de Deus no meio do seu povo, e dormindo por não sei quantos anos que a Bíblia não me conta, lá no meio do bosque, numa terra qualquer. Davi amava a Deus. Davi queria fazer a obra de Deus. Davi queria agradar a Deus. Porque Davi, diz a Bíblia, que tinha um coração
à imagem no coração de Deus. E quando Davi assume a totalidade da nação de Israel como rei, a primeira coisa que ele fez foi: onde está a arca? Eu quero a arca junto a mim. Onde está? Vamos procurá-la. E ele arranja lá uma comitiva e vão para esta terra e eles vão buscar a arca. Veja bem, toma atenção, muitas vezes a nossa boa vontade prejudica-nos, porque nós temos que saber fazer conforme é a vontade de Deus. Nós não podemos fazer as coisas: não, pastor, mas eu faço as coisas tão bem, de tão coração aberto. Meu amado irmão, isso é tudo muito bonito, mas se não for debaixo da vontade de Deus, a sua boa vontade não chega. E muitas vezes é prejudicial. Quando encontram a arca, arranjam um carro de bois, metem a arca em cima do carro de bois. Diz a Bíblia que os responsáveis por transporte da arca era Uzá, e Aiô, filhos de Abinadab. Eles guiavam o carro com a arca em cima. Mas você está a imaginar, naquele tempo não havia autoestradas, não havia alcatrão, as estradas eram mesmo terra, com buracos. Um carro de bois não tinha amortecedores, andava aos saltos. Amém? A arca, conforme o carro ia andando, a arca começou, até que diz a Bíblia que os bois tropeçaram e a arca ia a cair. Uzá, um dos que estava destinado a conduzir o carro, a conduzir a junta de bois, os bois, Uzá, vendo que a arca ia cair, ele coloca a mão. E diz a Bíblia aqui em 2 Samuel, você que está escrevendo, 2 Samuel 6, no verso 6, diz assim: e quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão da arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Verso 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. É por causa destas histórias, por causa destes relatos, destes factos históricos, que o povo não gosta do Velho Testamento. Porque o povo diz assim: mas ele estava a fazer uma boa ação, ele estava a fazer uma coisa boa. Era preferível a arca cair? Era. Porque Deus diz, na lei de Moisés, que só quem podia, e não era tocar na arca, era colocar os varais nas argolas da arca, eram os levitas. O povo separado para esse serviço. Portanto, a Bíblia nos ensina que muitas vezes as nossas boas vontades prejudicam o resto do povo, prejudicam o bom funcionamento da igreja. Então como é que eu faço, pastor? Pergunta a Deus. Faça somente a vontade de Deus. Por mais incrível que pareça, muitas vezes nós temos que fazer coisas que normalmente não as fazíamos, mas estamos a fazê-las porque Deus assim o quer. Foi a ordem de Deus, ninguém tocava na arca. Uzá ficou ali. E Davi, continua a continuação dos versos, Davi irritou-se com Deus. Ficou irritado. Mas à medida que ele ficou irritado, ele caiu em si e disse: o que é que eu vou fazer com a arca deste Deus? Onde é que eu o vou meter? Não há quem aguente este Deus. E quando chega a Jerusalém, você está a rir, mas é sério. Quando ele chega a Jerusalém, ele compra um terreno especificamente para colocar a arca fora do palácio. A arca ficou lá dentro da tenda e Davi no seu palácio. Só que Davi amava a Deus. Davi vivia para agradar a Deus. E quando ele estava deitado no seu leito, ele perguntava-se: não pode ser possível. Eu estou deitado aqui na minha cama, com penas de pato, num quarto coberto de pedras preciosas, recheado de ouro, um palácio riquíssimo, e o meu Deus, o Deus que eu amo, está lá embaixo, numa eira, dentro de uma tenda. Não pode ser. Não pode ser. Eu vou construir uma casa para o meu Deus. Eu vou construir um lugar de repouso para o meu Deus.
Não quer dizer que Deus precisasse de repousar. É certo que a arca andava, assim que o povo andava, a arca também andava, mas Deus não precisava de repousar. Mas no coração de Davi, ele entronizou uma obra. Eu quero construir um lugar para colocar a arca, para estar lá, um lugar que seja digno de Deus. Muitas vezes nós temos essas atitudes também. Muitas vezes nós queremos fazer o melhor para Deus. Muitas vezes nós queremos fazer o melhor para os que estão à nossa volta. Mas eu deixo que eu diga uma coisa, é necessário nós pararmos, pensarmos, orarmos, meditarmos, porque as nossas boas vontades muitas vezes prejudicam. E Deus disse, não filho, não. Deus mandou Natan ir ter com Davi e disse duas novidades. Olha, Davi, Natan fala, isto é a versão minha. Natan a falar com Davi, olha Davi, tenho duas novidades, qual é que és? É boa ou má primeiro? Então pode ser, não sei como é que eles conversaram, não é? Mas olha, Deus está agradado de ti, Deus gosta da tua atitude, Deus gosta do teu projeto, Deus gosta daquilo que estás pensando fazer, Deus gosta, não, Ele está contente, mas a má notícia é que tu não vais construir o templo. Não vou Natan, não. Se você for lá ver a primeira de Crónicas, no livro das Crónicas, já lhe dou o verso. Natan disse para Davi, não Davi, tu não vais construir o templo. Mas porquê, Natan? Porque tu tens as mãos cheias de sangue. Tu és um homem de guerra. As tuas mãos estão cheias de sangue. Tu nunca vais conseguir. Mas uma coisa te vou dizer. Da tua carne será ungido um rei que irá construir esse templo. Não temas, Davi. Continua juntando os materiais. A Bíblia nos conta que Davi juntou quase tudo. Salomão pouco ou nada teve que fazer. Salomão só teve foi gerir os construtores. Porque o grosso modo dos materiais do templo, Davi juntou. Quando Davi morre, Salomão, seu filho, sobe ao trono. E a primeira coisa que ele faz a primeira oração que ele faz foi pedir sabedoria a Deus para julgar o povo. E a segunda coisa que ele fez foi construir o templo. Começou a construção do templo, e quando acaba a construção do templo, e este salmo é a inauguração do templo. Quando acaba a construção do templo, ele, à medida que está orando, ele está levando a arca para dentro do templo. Veja a história deste salmo. Começa em Abraão, continua pelos filhos de Abraão, Moisés, o pacto, Josué, Davi e agora Salomão. Esta é uma oração de Salomão, é uma oração de agradecimento, uma oração de inauguração do templo, do templo onde iria ficar a arca. Então vamos ver qual tipo de oração que ele fez. Veja aí comigo dos versos 8 a 10. Se quiser apontar, é a 2 de Crónicas, capítulo 6, dos versos 41 a 42. Nós depois vamos ler. A oração do Salomão, e eu vou começar do meio e depois vamos outra vez para o verso 1. Porque este salmo divide-se em 3 partes. Salmo, nos versos 8 e 10 diz: levanta-te, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Repare que Salomão, ele pede 4 coisas a Deus nesta oração. A primeira coisa que ele pede
é que levanta-te do Senhor e entra no teu repouso, tu e a arca da tua força. A segunda coisa que ele pede é: vistam-se os teus sacerdotes de justiça. O que o Salomão estava aqui a dizer, vistam-se os teus sacerdotes de justiça, não é aquelas indumentárias que Moisés designou lá na lei, em que os sacerdotes tinham que ter ouro aqui, umas franjas, não é nada disso. O que Salomão está aqui a pedir a Deus é que os sacerdotes se vistam de justiça, que sejam bons sacerdotes, que sejam homens retos, homens santos e piedosos perante Deus, para poderem ministrar ao povo. Um sacerdote. Hoje não existe sacerdotes. Hoje cada um de nós é um sacerdote. Mas os sacerdotes devem ministrar piedosamente ao povo. O sacerdote é a imagem de Deus no meio do povo. Você está a entender isto? Amém. Vistam-se os teus sacerdotes e alegrem-se os teus santos. Quem são os santos? Os santos eu já tinha aqui explicado. A palavra santo na Bíblia não quer dizer que seja a Nossa Senhora de Fátima ou Santo António de Pádua. Quando aparece aqui a palavra santo na Bíblia, no grego original quer dizer separado. E se você se considera separado por Deus, então você é santo. E não precisa ser canonizado. Amém? Porque você já é santo. E alegra-se os teus santos. Por amor de Davi teu servo, não faças virar o rosto ao teu ungido. O ungido aqui quer dizer o Messias. Também no grego original. O que é que Salomão está aqui fazendo com esta oração? Esta oração divide-se em duas partes. A primeira parte é no passado e a segunda parte é no futuro. E veja, porque é que eu comecei introduzindo nesta mensagem, dizendo que nós não podemos ser cristãos se não alinharmos o Velho Testamento à nossa vida. Nós não podemos ser cristãos se não observarmos a história bíblica para o nosso tempo. Eu costumo dizer que a Bíblia é o livro mais atual que nós temos. É mais atual do que o jornal depois da manhã. Já imaginou? A Bíblia é escrita há milhares de anos e ela ainda hoje se lê na atualidade, sem tirar uma vírgula. Por isso é que esta oração se baseia em duas partes, uma no passado e outra no futuro. No passado, ele diz, é que ele lembra a Deus, e eu quero dizer uma coisa interessante e curiosa, se você nunca ouviu, vai ouvir hoje. Os grandes homens de Deus, aqueles que estão à vontade para falar para Deus, as suas orações não é pedinchar, as suas orações não é em altos gritos, em altos espetáculos. Não é preciso, eu não preciso saltar, nem bater com os pés, nem bater palmas para Deus me ouvir. Você está a entender? Amém. Os grandes homens de Deus, eles argumentam com Deus. Como quem diz, eles discutem, batem papo, trocam impressões com Deus. Salomão aqui troca, ele argumenta com Deus. E eu posso provar aqui, porque ele lembra a Deus o juramento que Davi fez a Deus. E o juramento que Davi fez a Deus está lá em 2 Crônicas, no capítulo 6. Perdão. Não, o juramento que Davi fez a Deus está em 1 Crônicas, capítulo 28. Meu Deus. Eu troquei as marcações todas da minha Bíblia. Mas o que Davi diz a Deus é o seguinte: Deus, eu não suporto ver-te a dormir numa tenda. Enquanto eu estou dormindo no meu leito e tu estás numa tenda. Por isso eu não vou dormir, eu não vou comer, eu não vou descansar, eu não vou fazer nada enquanto não te construir um templo. Isto eu faço por juramento. É claro que isto é uma hipérbole, é claro que Davi ia comer, Davi ia dormir, mas isso demonstrava a vontade do seu coração em agradar a Deus. Ele dizia, eu não vou dormir,
Eu não vou descansar, eu não vou comer enquanto não te fizeram uma casa para ti, um templo. E Deus disse a Davi, não, deixa estar isso. Esquece lá isso, porque eu vou arranjar alguém que vá fazer isso por ti. E então, Salomão, aqui nesta primeira parte, ele diz assim, nos versos 1 a 5, lembra-te, Senhor, de Davi, e de todas as tuas aflições. Estas aflições aqui é o quê? Era a ansiedade que Davi tinha de construir o templo para Deus. Davi andava aflito dia após dia, porque ele não se resignava em que ele dormisse e vivesse dentro do palácio, e o seu Deus, que o colocou dentro do palácio, morasse na rua, dentro de uma tenda. Se está a entender? É o que a Bíblia diz, as aflições. E como jurou ao Senhor, verso 2, e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo, certamente não entrarei na tenda de minha casa, não subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar ao Senhor, para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Deixa que eu lhe diga uma coisa só, para que você entenda o quão porque Deus agrada-se disto. Quando alguém ora a Deus com este tipo de argumentos, Deus agrada-se. Deus fica agradado. Imagina o que é. Não é que eu valha alguma coisa, que não vale nada. Mas agora imagina o que é. Um dia, o meu filho orar e dizer assim, ó Deus, não olhes para mim, mas olha, por exemplo, para o que o meu pai sofreu para fazer a tua obra. Para aquilo que ele falou de ti. Você está a ver o que é uma oração dessas? Deus agrada-se. Quando Deus é lembrado das pessoas que lutaram, sofreram, andaram, trabalharam, labutaram, não descansaram, muitas vezes não almoçavam, não jantavam, somente para quê? Para fazer a obra de Deus, para elevar a sua glória. É isto que Salomão estava aqui a dizer, Deus, eu não valho nada, mas lembra-te do teu filho Davi, lembra-te do meu pai, lembra-te daquilo que ele passou, das aflições, da agonia de ver-te aí dentro da tenda. E depois aqui temos o reverso a mudar. É que existe também o juramento de Deus a Davi. Davi jurou a Deus. Está a ouvir o que eu estou dizendo? Está entendendo? Davi jurou a Deus porque o seu coração estava afligido. Mas quando Deus viu o seu coração afligido, quando Deus viu a sua entrega total, Deus disse assim, Davi, descansa. Porque no verso 11 a 12 diz assim, o Senhor jurou com verdade a Davi e não se apartará dela. E deixe que eu lhe diga uma coisa, quando você abre o seu coração para Deus, quando há realmente verdade no seu coração, quando há uma entrega pura e real no seu coração, Deus jura-lhe e não se aparta do seu juramento. Amém. Não há homem, não há mulher, não há circunstância que possa separar um juramento de Deus para a sua vida. Continuando, do fruto do teu ventre porém sobre o trono, se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus estatutos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Vamos ver este juramento em 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 12 a 16. Eu sabia que era Samuel. Segunda Samuel, capítulo 7, dos versos 12 a 16, para que isto fique bem gravado no nosso coração. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o meu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha benignidade não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti.
Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o teu trono será estabelecido para sempre. Isto é o juramento que Deus fez a Davi. Você repara, Davi morreu, não foi? Mas Salomão subiu ao trono. Deus firma sempre, Deus cumpre sempre aquilo que jura. Historicamente, se nós formos ver historicamente, porque nós sabemos que o rei Salomão morreu. Aliás, o próprio rei Salomão, ele se vira contra Deus. Ele entra no pecado da idolatria. Porque Salomão reúne 1000 mulheres. Eu acho que ele não era tão sábio como a gente julga. Porque arranjar 1000 mulheres é arranjar 1000 sobras. É muito complicado arranjar 1000 sobras. Mas Salomão arranja 1000 mulheres. E cada mulher, ele vai buscar mulheres aos reinos pagãos. Entenda isto. E Salomão queria agradar, eu também não sei como é que ele agradava a 1000 mulheres. Agradar a uma já é o que é, quanto mais agora a 1000. Mas Salomão, para agradar às 1000 mulheres, ele converteu-se a todas as religiões e a todos os deuses e a todos os ídolos dessas 1000 mulheres. Você está a dizer, cada uma tinha o seu ídolo e a sua crença e a sua religião e o seu paganismo, e Salomão aí para agradar, para não haver bronca em casa, porque ele se calhar queria jantar todos os dias, ele começa também a firmar-se nas diversas religiões e a prestar culto aos diversos ídolos. Virou-se contra Deus. E quando se ele vira contra Deus, quando ele morre, os filhos de Salomão sobem ao trono e a primeira coisa que fazem é dividir o reino de Israel. Reino do Norte e Reino do Sul, Samaria e Judá, entram em guerra uns com os outros, a pontos de Deus se cansar e dizer, chega, agora vou acabar com isto tudo. Quando o reino de Israel, a nação de Israel, se divide entre os dois reinos, acontece aqui uma coisa que ainda ninguém explicou, ainda ninguém conseguiu explicar. A Arca da Aliança, a presença de Deus no meio do seu povo, desapareceu até o dia de hoje. Ninguém sabe onde é que está essa arca. Isto quer dizer que quando nós pecamos, quando nós idolatramos, quando nós entramos em iniquidade, quando nós entramos em inimizade com Deus, a presença dele sai. Amém. Amém. Mas historicamente, é o que eu queria dizer, Deus não estava falando a Davi do filho de Davi, mas do filho de Davi. Não era um filho, era o filho de Davi. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a raiz de Davi. E da raiz de Davi, da geração de Davi, Deus cumpriu integralmente, porque Ele disse, das tuas entranhas eu porei um no trono de Israel. Jesus Cristo sai das entranhas de Davi, não diretamente, mas através das gerações, e Jesus Cristo não se senta somente no trono de Israel, mas hoje está sentado no trono do universo. Hoje está sentado no trono das nossas vidas. Amém? Amém. Você está a entender até aqui? Amém. Dos versos 13 a 18, é a confirmação de Deus à oração de Salomão. Ele vai dizer, porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação, dizendo, este é o meu repouso para sempre e aqui habitarei, pois o desejei, abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei os seus sacerdotes de salvação e os seus santos saltarão de prazer. Repare, ali farei botar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, vestirei os seus inimigos de vergonha, mas ele florescerá a sua coroa. Esta é a parte do passado da oração de Salomão. Deus confirmou a oração de Salomão, porque Salomão não estava, e se você reparar, e essa é das orações que Deus mais se agrada, Salomão não estava pedindo para si. Salomão estava argumentando com Deus, estava na troca de palavras com Deus, fazendo lembrar Deus do juramento dele. Para quê? Para que a glória de Deus crescesse.
Quando você pede a Deus, argumenta com Deus, não com benefício próprio, mas em causa, pondo em causa a glória de Deus, meu amado irmão, não há oração que não seja atendida. Amém? Amém. Estes são os segredos. É os segredos que a palavra nos dá. Por isso é que eu amo a Bíblia. É os segredos que a palavra nos dá. Eu muitas vezes eu digo, há muito tempo, e é muito raro eu pedir para mim. É muito raro. Mas eu quando peço em favor de outros, eu mais dia, menos dia, eu vejo Deus a atuar. Porque é a glória dele que está em causa. Já disse muitas vezes, Deus não reparte a glória com ninguém. Deus, quando nos fez à sua imagem e semelhança, foi para nós sermos adoradores dele, para que a sua glória cresça, resplandeça em nós a sua glória. Amém? Amém. Vamos à parte do futuro desta oração. O cristianismo é a confirmação no espaço e no tempo das promessas de Deus a esta oração e à oração de Davi. Está a entender o que eu disse? Só existe cristianismo. Você só é cristão por causa do cumprimento de Deus às duas orações, a Davi e a Salomão. Porque Deus firmou com Salomão a mesma aliança que tinha firmado com Davi. E quando Deus firma uma aliança, o único que pode quebrá-la é você e sou eu. Diz ali, no verso 13, diz: o Senhor escolheu a Sião. Sião é o lugar de Deus, a casa de Deus. Se você for a 2 Coríntios 6,16, diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A Salomão, Deus diz: eu escolho Sião, eu escolho o templo, eu vou habitar no teu templo. Depois de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, porque Cristo em tudo cumpriu os mandamentos de Deus. E o que é que Deus disse? Se os teus filhos cumprirem os meus mandamentos, o que é que Cristo fez? Cumpriu todos os mandamentos. Por causa disso, nós, porque em Cristo, tornámos-nos o templo do Deus Altíssimo. E agora, hoje já não escolhe Sião. Ele hoje já escolhe o João, já escolhe a Ana, já escolhe a Sara, já escolhe o Hugo, já escolhe o Júlio. Hoje ele já escolhe você e eu. Amém? Amém. Por causa do cumprimento das promessas. Por isso é que o cristianismo é o complemento histórico de todas as coisas que passaram lá atrás, elas cumprem-se hoje nas nossas vidas. Amém. Em Cristo, os necessitados serão aliviados. Veja que lá atrás ele diz, no verso 15, abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. Se ou não, está-me a acompanhar? Sim. Cá à frente, em Cristo, os necessitados serão aliviados. Onde é que nós vemos isso? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqui o cansado e oprimido não é só o cansaço espiritual, não é só o cansaço da alma, mas também é o cansaço existencial. Porque quando nós não temos pão para comer, nós ficamos cansados. Quando nós não temos pão para comer, nós ficamos oprimidos. Sim ou não? O que é que Jesus diz? Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cá atrás, no passado, Deus diz assim no verso 16: vestirei os seus sacerdotes de salvação e os seus santos saltarão de prazer. Cá à frente, por Cristo, em Cristo, Ele nos elegeu sacerdotes. Onde é que nós vimos isso? 1 Pedro 2,5, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Deus por Cristo Jesus. Cumpre-se no presente. Amém. Amém? Ele nos faz sacerdócio santo. Não mais para oferecermos sacrifícios de sangue real,
Mas agora para oferecermos sacrifício espiritual, o que é oferecer sacrifício espiritual? É você se dedicar a Deus, meditar a palavra, orar a Deus, fazer a obra de Deus e fazer toda a sua vontade. Amém. Esse é o sacrifício espiritual agradável a Deus. Você é um sacerdote hoje. Amém. Amém. Lembra-me aquela história de Pedro, aquela passagem de Pedro, que ele, cheio do Espírito Santo, lá naquele dia de Pentecostes, em Atos 2. E Pedro fala das promessas de Deus lá atrás para o tempo vindouro. E o que é o tempo vindouro é hoje. Em Atos 2, 29 e 31 diz assim: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Meus amados irmãos, Deus confunde os nossos inimigos. Porque Cristo hoje não está mais em sepultura para que nós o vejamos. Assim como Davi está, Cristo não está. Cristo saiu dentre os mortos, ascendeu aos céus, sentou-se à direita de Deus Pai e hoje Ele vela por toda a sua geração. Amém? Amém. Caminhando para o final, o que é que este salmo nos ensina? Porque alguma coisa prática nós podemos tirar deste salmo escrito há centenas de anos para a nossa vida de hoje. E em primeiro lugar, é que o facto de nós nos reunirmos não é para um hábito, não é um ritual, não é uma cerimónia, não é para que nos reunimos para que falemos disto e daquilo. O único facto que nós estamos aqui hoje, porque nós nos reunimos, é para adorarmos unicamente a este Deus que promete e cumpre. Amém. É para adorarmos a este Deus que firma alianças, firma pactos e em pé firme Ele está lá. Jeremias 1,12 ele diz: eu velo por mim mesmo para que a minha palavra se cumpra. Amém? Amém. Nós costumamos jurar por quem é muito mais alto que nós. Juramos pela mãe, juramos pelo pai. Não é? Sim ou não? Nunca, é muito raro eu dizer, não, eu juro por mim mesmo. Eu acho que nunca ouvi ninguém dizer isso. Mas sabe o que é que Deus diz? Como não há ninguém maior que Ele diz: eu juro por mim mesmo e convoco os céus e a terra que cumprirei tudo aquilo que prometo. Aleluia. Amém. Amém. Em segundo lugar, o que é que nós podemos aprender com este salmo? É para orarmos pela prosperidade da igreja e do povo de Deus. Porque é isso que Ele nos pede. Fazemos exatamente igual a Salomão. Salomão não orou por ele. Salomão orou por o templo, orou pela casa de Deus, o lugar de Deus. Para que é que servia a casa de Deus, meus amados irmãos? Para fazer prosperar o povo. Para o povo ter um lugar onde pudesse adorar, onde pudesse louvar, onde pudesse entregar as suas ofertas, expiar os seus pecados, reunirem-se, conviver. O Salmo nos leva a orar pela prosperidade da igreja e a prosperidade do povo de Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui: se não fosse a descendência e o amor de Davi, a entrega de Davi, nenhum de nós hoje poderíamos entrar na presença de Deus. Amém? Amém. Como é que está o seu coração hoje? O que é que você hoje mais preza? O que é que você hoje mais dá valor? É a Deus, a obra, o povo?
qual é o seu egocentrismo, o seu querer para si, a sua conta bancária, o seu empregozinho, a sua casinha. O que é que você dá valor hoje? Quero deixar aqui três conselhos bíblicos. 3 conselhos de mim para si, também servem para mim. Em primeiro lugar, ore a Deus. Ore mais a Deus. Mas ore que orar não é só dizer, pastor, eu gastei 2 horas a orar. E o que é que você disse na oração? O que é que essa oração vai modificar a sua vida e a vida dos que rodeiam à sua volta? Porque quando você ora pela igreja, você não está a orar por um espaço onde você vai se sentar futuramente. Quando você ora pela igreja, quando você pede a prosperidade da igreja, quando você pede a prosperidade do povo de Deus que congrega nessa igreja e nas outras igrejas também, porque não? Você está buscando o quê? A glória de Deus. Amém? Amém. É isso que você está pedindo. É que a glória de Deus se engrandeça. Você está colocando todo o seu fervor, todo o seu tempo, todo o seu coração em favor da glória de Deus. E é em nome de Jesus que eu lhe digo, essa oração é eficaz. Porque é isso que Deus quer. Foi para isso que Deus nos criou. Amém. Amém. Em segundo lugar, meu amado irmão, estuda as Escrituras. Leia a Bíblia. Não percebeu? Volta atrás. Pastor, não percebi? Volta atrás. Peça conselhos a alguém. Gaste tempo a ler a Bíblia. Quando você ora, eu vou lhe dar um segredo hoje. Quando você ora, você fala com Deus. Sim ou não? Quando você lê, é Deus a falar para si. Não é bonito isto? É Deus a falar para si. Quando você está lendo a palavra dele, é Deus a falar para si. Quando você ora, é você a falar com Deus. Nem pode ser só você orar, nem pode ser só você ler. Porque a conversa torna-se um monólogo. Não há um cruzamento de mensagens. Não há um cruzamento de ideias. Há um que se cala, o outro só fala. Amém? É necessário um diálogo. Um diálogo espiritual. É você para Deus e Deus para si. E aí a oração funciona. Pastor, eu orei tanto, tanto. E o que é que Deus lhe disse? Eu não ouvi nada. Então orou para quê? Orou para quê? Para nada. Porque se fosse só você a falar. E depois quando Deus ia abrir a boca, você fugiu. Não deixou Deus pendurado. Amém, igreja? Amém. Este é o sentido da Igreja de Cristo. É haver intimidade. E para haver intimidade tem que haver diálogo. É impossível haver intimidade. Eu sou muito íntimo. E falas com ele, não. Que tipo de intimidade é essa? Portanto, orar a Deus, estudar as Escrituras e sair da superficialidade. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. É você vestir a capa de cristão só ao domingo. Pastor, eu não gostei nada de ouvir isto, mas eu vou explicar outra vez. Ser superficial é você ser um cristão muito santinho, um homem muito piedoso, mas é só quando está junto dos irmãos. Porque depois, e eu costumo dizer, quando nós chegamos a casa, a ficha cai. A máscara cai. Porque há muitos que vão à igreja, sentam-se nos bancos da igreja, aleluias, glória a Deus, e são fervorosos, mas é fantochada. Estão mascarados. É um cristão superficial, não é um cristão interno, de dentro. Ele não vive Deus. Ele vive à roda de Deus. Você está a entender? Amém. Como é que está o seu coração hoje? Isto é que o Salmo nos ensina. É o interligarmos-nos entre nós e Deus.
Orar a Deus, estudar as Escrituras e sair da superficialidade. Assuma hoje uma posição. Ou você é cristão ou não. Se você não quer assumir o papel verdadeiro de cristão, vale mais não vir, porque está a perder o seu tempo. Está-se a enganar a si próprio. Não engana os outros. Porque os outros olham para si, mas algum dia as coisas vão vir ao de cima. A Bíblia diz, todas as coisas ocultas, elas subirão e se mostrarão. Portanto, se você só vive o cristianismo quando vem ao domingo à igreja, ou nos dias de culto, não venha. Não venha. Porque o seu tempo está a ser tempo perdido. Você está a se enganar a si próprio. Você só é um bom cristão quando orar, estudar a Escritura e sair da superficialidade. É isto que Salomão nos ensina com esta oração. É isto que a Bíblia nos ensina com este salmo. Amém? Amém. Ficar de pé, amados irmãos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, graças te dou, Pai, por esta palavra. Senhor, eu te peço, esta noite, para que entres no teu repouso, Senhor. Para que habites nos nossos corações. Conforme a tua palavra nos ensina que, através de Cristo, Ele nos elege como uma nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Ele nos diz que nós somos o templo do Senhor Santo Espírito. Então, Senhor, entra no teu repouso, tu e a tua presença. Nos enche, Senhor, com a tua presença. Nos transforma. Nos faz, Senhor, mais íntimos de ti. Renova, Senhor, os nossos corações. Cala, Senhor, as nossas almas rebeldes. Prospera, Senhor, a tua casa. Prospera, Senhor, os teus filhos. Para que a tua glória seja manifesta nesta terra e por todo o sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.